Olá pessoal, tudo bom com vocês? Essa semana eu venho com algo bem legal, tá? O vídeo que eu quero mostrar pra vocês hoje, passo a passo, é a respeito de moldes, tá? Então eu vejo assim que algumas pessoas têm dificuldades de montar algumas peças, né? Porque não tem molde, ou porque não consegue ali diferenciar, né, o tamanho, o que precisa, os detalhes, etc e tal. Eu vi a imagem desse ratinho, né, na internet e achei assim ele lindo, fofo demais e resolvi fazer ele em feltro. Aí eu fui montando o molde conforme o desenho, tá? E vou explicando pra você como montar o seu molde, né, de um desenho que você viu e um outro dia, caso, né, alguém quiser, me manda uma mensagem, de fazer um molde de algo assim do zero, sem imagem da internet, ou simplesmente um que tá na cabeça. Então, assim, um outro dia eu monto um vídeo assim. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês o vídeo de uma imagem que eu vi, tá? Achei o ratinho muito fofo e resolvi criar um molde através desse desenho para fazer ele em feltro. Então vamos lá, né, aprender a fazer o molde de um desenho que talvez você goste e queira transformá-lo em uma peça de feltro, ok? Uma necessidade muito grande das pessoas, às vezes, conseguirem molde, né, para fabricar suas peças. Então aqui eu tô com esse projetinho para eu fazer e resolvi compartilhar com vocês. Eu peguei uma imagem, tá, que eu escolhi da internet, é um desenho, tá vendo? Primeiro eu imprimi ele, né, o desenho normal, e ele ficou assim, só que ficou muito escuro. Então, eu resolvi dar uma clareada nele para vocês verem os riscos, tá? Então, como que eu vou montar esse molde? Através desse desenho. Primeiramente, eu vou definir o tamanho dele, né? Eu quero desse tamanho, eu imprimi desse tamanho. Com certeza, depois ele vai ficar um pouquinho menor, porque o molde dá essa diferença. Depois, com o enchimento, ele dá uma diminuída, né? Por causa da volta e tal. Então, é coisa pouca, mas diminui. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei esse ratinho, ele tá de perfil. Tinha um outro ratinho que ele tava de frente, mas eu preferi esse de perfil para que desse para montar certinho os dois lados. Por quê? Porque tudo que eu riscar desse lado, eu vou cortar 2 vezes no feltro para formar o molde. Então, a orelha. Então, a orelha tá aqui já, ó. Então, esse é o formato da orelha, ó. É um círculo, tá vendo? Que é a orelha externa, ok? É a orelha externa. Então, esse círculo aqui, eu vou cortar ele 2 vezes depois no feltro. Então, isso aqui, eu vou ter que colocar essa informação depois na hora que eu for montar o molde. Essa parte de dentro mais clara, é claro que a gente não vai fazer assim, com essas luzes, com esses efeitos todos, porque isso aqui é uma pintura, uma impressão. Eu vou fazer isso no feltro. Então, ele vai ser uma cor só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer outro círculo aqui, pra dar o efeito da orelhinha, parte interna. Então, normalmente, a gente usa essa parte interna mais clara, né? Ou com estampas. Fica uma gracinha, com estampinha de bolinha. Então, esse daqui eu vou cortar 2 vezes, que é a orelha externa. E esse aqui eu vou cortar uma vez só. Uma vez. Preciso fazer da outra orelha? Não. Esse daqui eu vou fazer um molde para as 2 orelhas. Vamos ver o rabinho dele também, ó. Eu vou cortar nesse formato, ó, daqui pra lá. 2 vezes também, porque eu vou costurar aqui, ó. E aqui. E depois no centro dele, ou se pode colocar um arame, ou enchimento. Fica a critério da pessoa, ou até mesmo deixar vazio, né? Só que aí ele vai ficar bem molinho.
Os pezinhos. Olha só os pezinhos dele, como tá escondidinho. O que que eu vou vir fazer aqui, ó? Eu não vou fazer desse tamaninho, porque senão vai sumir o pé debaixo dele, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho. Pra ele ficar assim. Só que, se eu fizer isso daqui, ó, ele não vai dar um efeito de gordinho, de fofinho, pra mim fazer isso aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Os pezinhos dele, eu vou decidir. Ou eu faço isso aqui, ou então, eu anulo isso aqui e decido o pezinho assim, um molde. Nossa, que diferença desse pé para esse, né? Mas por quê? Porque aqui, gente, eu vou costurar em volta como um fuxico e ele vai ficar redondinho, fechadinho. E na hora que eu finalizar ele aqui, ele vai ficar uma bolinha. Aí, eu consigo fazer esse efeito com a linha. Então, isso aqui, ó, vai ser o molde do pé. Nessas horas, gente, a gente tem que sair de uma caixinha chamado tudo copiar e criar, realmente. Para criar um molde, além da, né, vamos dizer, você tem que ter um pouquinho de habilidade para desenho e uma visão. Porque eu não posso copiar do jeito que tá aqui. Até posso, mas ele não vai ficar do jeito que eu quero. Por quê? Porque ele vai ficar de perfil, não vai ficar, né, como eu quero exatamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, como os pezinhos. A patinha, as mãozinhas, olha só. Ela é só isso aqui no desenho. Só que eu quero ela, né, pra acompanhar o corpo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro lápis aqui. Não sei se vai dar pra ver melhor. Acho que agora vai dar pra ver. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou aumentar um pouquinho aqui na frente também. Porque depois o efeito vai ficar aqui, ó. Ok? Então, isso aqui vai ser os bracinhos. Não preciso desenhar outro lado. Um molde de um bracinho, eu faço os dois bracinhos. O corpinho, ó. O corpinho, ele tá de perfil aqui. Você tá vendo que essa daqui tá fazendo, né, sendo tipo a coxinha dele. Só que a gente não vai fazer isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou fazer um oval. E aqui depois eu vou fechar como um fuxico. Ok? A cabeça. Olha só a cabeça. Como que faz agora pra fazer a cabeça, né? E ela não ficar assim de perfil e ficar de frente como se fosse 3D. Eu risquei aqui uns traçados pra você ter uma noção. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer essa parte aqui até chegar aqui em volta da cabeça. Então, vai ser o quê? Vai ser uma, duas, três partes para formar a cabeça. E como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar a cabeça aqui, ó. Eu vou recortar ela, como se ela fosse vir aqui, ó. Aí, eu vou recortar essa cabeça e fazer duas partes. Então, eu vou cortá-la duas vezes. Depois que eu cortar ela duas vezes, eu vou medir ela. Olha, de preferência, né, com algo maleável, tá? Aqui, ó, eu já recortei a cabecinha do outro ratinho, ó, do mesmo tamanho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, do focinho e vou, ó, fazer a volta até no focinho novamente, ó, deu 23 centímetros. E qual que é a largura que eu vou deixar aqui? Pelo tamanho dessa cabeça, eu calculo aqui, ó, tá vendo? Ó. Você não pode, tá vendo? Ir abrindo, porque senão lá atrás vai ficar muito
é muito largo a cabeça. Então, o que que a gente vai tirar uma medida? A gente vai tirar uma medida daqui, ó. Que dá 2 centímetros, mais ou menos. Esses 2 centímetros, o que a gente vai fazer? Nesse estilo aqui, ó. Com 23 centímetros, tá? Depois eu vou passar limpo. Ó. Por quê? Porque eu quero que aqui fica mais fino do que lá atrás, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos, é onde eu quero que fica com 2 centímetros, ok? Então, vamos montar o molde. Como nós faremos isso? Vocês viram, né, que deu já pra mim riscar tudo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Esse ratinho aqui, dá pra eu recortar ele e usar as próprias partes dele, uma de cada vez, e ir riscando o molde. Então, aqui eu já recortei algumas partes. Vamos começar pela orelha. Aliás, vamos começar pelo rabinho, que tá mais simples. Eu vou desenhar ele aqui. A cabeça, como eu falei, e tem que recortar ela aqui. Rabinho aqui pra gente não esquecer. A gente vai cortar ele 2 vezes. A cabeça, essa parte. Aqui, ó. Cabeça 2 vezes. Ok? Só que a cabeça tem a outra parte que eu falei, né? Naquele outro formato. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, 23 centímetros. Vai dar a volta, né, na cabeça. Vendo aqui, ó, da cabeça aqui, ó. Vamos pôr 5 centímetros. A partir dos 5 centímetros, aqui e aqui. Vamos contar aqui 5 centímetros. Aí, aqui, eu vou fazendo isso aqui, ó. Aí, depois aqui é só apagar o que tá em dentro, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Então, isso aqui é a cabeça, centro, né? Porque vai ficar no meio. Vou colocar assim só para identificar. Então, esse daqui é só uma vez. Então, vamos para o pé, que eu quero ele gordinho, fofinho. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou fechar com fuxico. Aqui vai ser a parte externa. 4 vezes, porque vai ser para as 2 orelhas. Eu vou usar o mesmo molde. Esse cortinho aqui, ó, fica a critério da pessoa, se você quer ou não, as 2 orelhas com esse cortinho, uma só. Eu prefiro uma só. Eu vou usar essa orelha em uma só. Aí, na outra, é só cortar direto. Aí, como que eu vou fazer aqui? Eu preciso agora da parte interna da orelha. Esse daqui vai ser 2 vezes, uma para cada orelha, ok? O corpinho. Olha, você tá vendo que o corpinho aqui, ó, ele tá, né, como ele tá de perfil, ele tá tortinho, olha, tá vendo? Então, isso aqui precisa ser acertado.
Aí, o que que a gente vai fazer? Arredonda aqui e vem até a metade, tá vendo? A outra metade a gente coloca assim. E os braços 4 vezes, tá? Então, aqui está a cabeça, orelhas, corpo, braço, pé e o rabo. Esse daqui é o molde base do ratinho. Só que esse ratinho, eu não quero fazer ele só o ratinho. O que que eu quero? Eu quero fazer um casal. Aí, essa parte entra a criatividade da pessoa. Então, por enquanto, eu vou fazer só esse molde. Eu vou recortar ele e vou montar meus ratinhos. E aqui está o molde pronto do ratinho mimo, que foi esse o nome que eu dei pra ele. Eu não coloquei o molde do focinho e dos olhos, tá? Porque eu vou fazer com pedrinhas, meia pérola, miçanga. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta, para que o YouTube te avise das notificações, das novidades, né, postadas aqui. E não esqueça de seguir a página lá no Facebook. O link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, até a próxima e bye bye!